da tua benignidade, nos reunir no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as tuas maravilhosas palavras, que elas sejam de fato água viva para o nosso coração sedento, Senhor. Que haja transformação na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar. Que esse momento que o Senhor preparou para nós, Senhor, na noite de hoje, seja frutífero nas nossas vidas e alcance outros que ainda não foram alcançados. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos voltar ao estudo, do livro de Atos, propriamente dito, no capítulo 8. Vamos fazer a releitura a partir do versículo 1 e o nosso planejamento hoje é falarmos dos versículos 1 a 8. O título da nossa mensagem talvez possa não fazer sentido para alguns no início, mas eu creio que no decorrer da exposição vai fazer mais. Você sabe quem você é? Você se conhece? São essas perguntas que a gente costuma evitar. A gente não gosta de perguntas como essas porque nos colocam em posições desconfortáveis. Ou nós nos tornamos pessoas mentirosas, mentindo a nosso respeito, dizendo que somos melhor ou menos pior do que de fato somos, ou nós não gostamos da nossa realidade e resolvemos, como diz, chutar o pau da barraca. Já que eu sou tão ruim assim, então eu não vou tentar ser uma pessoa melhor, ou aquele quem eu devo ser, segundo a palavra de Deus. Essas duas direções, elas são igualmente erradas. A palavra de Deus, ela nos revela quem é justamente com o propósito de nos transformar a tempo, para que possamos, ao findar a nossa jornada aqui na terra, adentrar nas nossas moradas celestiais. Mas é imperativo que essa resposta seja respondida a tempo e a forma correta. Quem é você? E para que a gente possa responder, uma vez que esse questionamento, do ponto de vista do mundo ou de qualquer outra pessoa, é algo muito amplo. Filósofos, durante milhares de anos, tentam responder essa questão até hoje. Mas nós, como cristãos, não precisamos divagar entre ideias e ideias. A Bíblia nos mostra que só existem dois tipos de pessoas: aqueles que foram encontrados e aqueles que continuam perdidos. E esses dois tipos de pessoas, eles têm qualidades, características bem distintas entre si. E outra coisa que a Bíblia também nos ensina e nos ajuda nesse processo de discernimento pessoal é que, à medida que progredimos na caminhada cristã, fica mais evidente se nós de fato somos luz ou não, independente da roupagem, independente daquilo que haja no exterior de quem se professa cristão. As evidências em relação ao verdadeiro cristão, elas devem ressaltar à medida que ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Eu vou dar um exemplo para que a gente possa só entender um pouco desse começo aqui. Nos versículos iniciais do capítulo 8, nós lemos assim: naquele dia, 8 de Atos, capítulo 8 de Atos, versículo 1. Naquele dia, que dia? O dia da morte de Estevão, o dia do martírio de Estevão. E é de se pensar que, uma vez que essas pessoas presenciaram a morte de Estevão, uma morte com muitas características assim únicas, uma pessoa sendo mais do que assassinada, linchada publicamente, ainda assim orando pelos seus perseguidores, que sabiam que estavam fazendo aquilo injustamente. Eles haviam visto a face de Estevão brilhando como de um anjo.
Eles haviam testemunhado as palavras de Estevão: eu vejo os céus abertos e o Senhor à destra de Deus. Então tudo isso foi presenciado por essas pessoas. Mas olha que coisa interessante, né? E isso vale para nós nos dias atuais, para que a gente evite, né, a questão da frustração. Mesmo com todas essas evidências de que Deus era na vida de Estevão, as pessoas, em vez de diminuírem a perseguição para com os cristãos, elas aumentaram. É como um animal carnívoro que você cria ele num ambiente doméstico, né? Não é de casa, mas tem gente que faz isso. Então vamos imaginar que você cria um leão com o seu gatinho de estimação. E aí todo dia você passa um bife para ele, né? Um bife bem pequenininho, de 5 quilos, e você dá para ele, e você tem essa relação de afeto com ele. Até que tem um dia que passa um daqueles animais que fazem parte do cardápio do leão, e ele ataca esse animal e ele experimenta sangue. Ele experimenta pela primeira vez comer um animal que ele caçou e matou. Esse leão nunca mais vai ser o mesmo. A probabilidade de ele atacar até aquele que antes cuidava dele era muito grande, vai ser muito grande. Então aqui a gente percebe isso, que quando os perversos, eles experimentam o gosto de sangue, eles se tornam mais perversos ainda. É como, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui para a nossa congregação. Como quando uma pessoa experimenta que a sua maldade fez com que o amor de outros se esfriasse, essa pessoa vai fazer mais maldades ainda. Quando uma pessoa percebe que fofocar pelas costas está funcionando para desestruturar o ambiente da igreja, ela vai fazer mais isso ainda, porque ela está vendo que dá certo, ela está vendo que funciona. É como um animal mesmo, irracional, experimentando sangue e gostando daquilo. Então é o que a gente vê aqui nos primeiros versículos de Atos, capítulo 8. Por isso é importante que você veja, você nesse sentido, você é o cordeiro ou você é o lobo? Você é aquele que agride ou você é aquele que é agredido? Quem é você? Quem tem que responder é você, mas deixa eu te dizer, os seus atos também falam por você. Muitas pessoas vão dizer, não, eu sou o cordeiro. Mas como? Se você tem uma série de garras na sua mão e já machucou a tantos. Que cordeiro é isso? Porque cordeiro não tem garras. Cordeiro não tem dentes afiados para sair por aí mordendo as pessoas. Então é importante que a gente se examine. Por isso que na Bíblia nós encontramos isso de forma expressa: examine-se o homem a si mesmo. Você tem que se examinar, e a ferramenta para isso é a Bíblia. Você precisa conhecer a palavra de Deus para que então você saiba quem você é. Uma vez que você identifique pontos que te distanciam do verdadeiro cristianismo, você tem a oportunidade de abandonar e de partir na direção correta. Como a própria Bíblia nos ensina: todo aquele que confessa e deixa. Mas como assim? Eu vou confessar algo que agrada a Deus e vou deixar? Não. O que ele está falando é quando você identifica que algo que você faz, que antes você achava que era bom, que antes você achava que era correto, que você pensava que não era tão reprovado assim por Deus, agora você percebe que é. Então você confessa e deixa, e aí você alcança a misericórdia. Mas o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E isso vale quando a gente encobre as nossas transgressões para a gente também. Porque muitas vezes nós somos, como eu já disse aqui algumas vezes, nós somos extremamente coniventes com o nosso pecado, a ponto de muitas vezes nem chamar o nosso pecado de pecado. E quem mais vai sofrer dano em relação a isso é a pessoa que se auto-engana. Por mais que aquele que está auto-enganado ela possa machucar outras, é ele que está saindo mais prejudicado. Então aqui no capítulo 8,
naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Grande perseguição foi, eles experimentaram sangue dos crentes, eles gostaram. A gente vai ver esse mesmo princípio lá na frente, quando Pedro e Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado, eles são presos na época de Herodes. Aí já é outro Herodes, a Bíblia fala de 3 Herodes. Tem o Herodes quando Jesus nasceu, tem o Herodes quando Jesus era adulto, né, e mandou matar João Batista, e tem esse terceiro Herodes, que é o Herodes aqui da época dos apóstolos. E esse terceiro aí, ele percebeu que matar cristãos, e mais especificamente matar líderes cristãos, trazia alegria para o povo judeu. Aí ele matou Tiago e guardou Pedro para matar depois. A gente sabe que não funcionou isso. O Senhor livrou Pedro, e Pedro ainda teve outros anos pela frente, mas não deixou de ser martirizado. Nós sabemos pela tradição cristã que Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo, segundo o seu próprio pedido, que não se achava digno de morrer como seu Salvador. Então, aqui todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que isso, irmãos? Porque Deus tem uma forma de fazer as coisas. Era propósito do Senhor que as coisas fossem feitas dessa forma. A gente vai ver, inclusive, que depois os apóstolos vão descer para Samaria e vão presenciar o avivamento que está acontecendo lá. Segundo ponto, Jesus já havia dito que Samaria era a segunda etapa na expansão da igreja. Lá no capítulo 1 de Atos, que a gente já leu algumas vezes, o versículo 8, se eu não me engano, o Senhor diz: olha, vocês pregaram na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então agora está se iniciando a segunda etapa, que o Senhor Jesus já havia anunciado. Mas olhe como ela começa, com um ódio daqueles que deveriam reconhecer Deus na vida dos mensageiros deles. Mas o próprio Jesus já havia advertido a todos nós que nós não devemos criar fortes expectativas de ser bem tratados, porque enquanto pregamos o Evangelho, porque essa não é a regra, essa é a exceção. A regra é o maltrato, a regra é a rejeição, a regra é a maldade para com os que fazem o bem. Mas, excepcionalmente, o poder de Deus converte alguns, e esses vão amar aqueles que são emissários do Senhor e que são responsáveis por levar a boa nova. Perceba, essa é a exceção, não a regra. Às vezes a gente tem se enganado porque a gente olha para o movimento evangélico e a gente vê esse aparente crescimento, mas todos nós aqui já sabemos que esse crescimento não é evangélico. Essa é uma religião fraudulenta, inventada de homem para homem, com o único propósito de satisfazer deleites humanos usando o nome de Jesus. Então esse crescimento que a gente vê do suposto movimento evangélico, de evangelho não tem nada. A gente não ouve de salvação, de arrependimento, de fé genuína, de fruto do Espírito Santo como evidência de regeneração. A gente não ouve falar dessas coisas. E vocês sabem disso melhor do que eu. Então aqui no versículo 1, eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos, e essa expressão homens piedosos na Bíblia faz referência a pessoas que não somente creem, mas que praticam o que creem. Normalmente no Antigo Testamento faz referência a um judeu que é judeu de verdade. Dá um exemplo, Simeão, que quando Jesus é apresentado no templo, ele diz: olha, pode me despedir em paz, Senhor, porque agora os meus olhos viram o Salvador. Então a ideia de piedoso é aquele que, além de ortodoxo, que fala de você ter a fé correta, ele também tem a ortopraxia, ele tem a maneira correta de vivenciar a sua fé. Então, é por isso que a gente vai ver essa expressão associada ao primeiro não-judeu a ser evangelizado no livro de Atos, que é Cornélio. Cornélio era um homem piedoso, como o próprio livro de Atos vai dizer mais adiante.
Então, alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Por que Lucas faz questão de escrever isso? Porque, irmãos, todo aquele que era apedrejado, ele era visto como alguém amaldiçoado, muito parecido o apedrejamento com a crucificação. A diferença é que o apedrejamento é a pena de morte no judaísmo, e a crucificação é a pena de morte para o romano. Mas tanto aquele que era apedrejado quanto que era crucificado, eles não tinham direito de serem enterrados. Normalmente os seus corpos eram jogados em lugares, eles eram comidos, né, por essas aves de rapina. Mas aqui a gente percebe que a igreja se movimenta assim como José de Arimateia e Nicodemos, que foram lá pedir o corpo de Jesus para enterrar. Mas não era o costume, porque diante dos judeus aquelas pessoas eram vistas como amaldiçoados e não mereciam ser enterrados. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. E aqui eu queria parar com você e pensar um pouco sobre uma frase que está aqui no capítulo 12 de Romanos, versículo 15. Quem quiser abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 15 de Romanos, diz assim, aqui está falando das virtudes do cristão. Você vai encontrar o seu autorretrato aqui, amém? Amém? Amém. Olha, irmão, a essa altura, né? Então, se não tiver seu autorretrato aqui, a gente vai corrigir, né? Vamos lapidar. Então, aqui, capítulo 12 de Romanos, versículo 15, mais especificamente, diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. É engraçado porque muitas pessoas, ao lerem essa passagem, acham que isso é algo natural. Se fosse natural, não estava aqui na Bíblia como uma virtude recomendada aos cristãos. O normal, irmãos, é o que a gente está vendo lá em Atos, capítulo 8. Você se alegra quando o outro chora. Dá um exemplo. Tem pessoas aqui e em outros lugares que amam o pastor Nizam. Né? Amam, de paixão. Amam tanto que vivem falando dele o tempo todo, até por trás. Então, essa pessoa, vamos imaginar que ela sabe que teve um acidente de carro e que o pastor Nizam está entre a vida e a morte. Essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai comemorar. Está vendo que eu disse que não era crente? É isso mesmo, estava brincando com o evangelho, estava sendo um falso mestre. Deus vai lá ver, vai matar e ele ainda vai para o inferno. Porque é assim que funciona a mentalidade do mundo. É como um político, né? Quando acontece alguma coisa de ruim com o seu rival político, o que você faz? Você comemora ou você chora? Aqui em Salvador nós temos duas grandes torcidas, não é isso? De time de futebol. Então, tem pessoas que não sabem se alegram mais quando o seu time ganha ou quando o outro perde. Porque a alegria assim é muito parecida, né? Tem gente que se alegra mais quando o outro time perde. Então, esse é o sentimento humano. Por isso que Paulo fala sobre esse sentimento aqui, que às vezes a gente olha, isso é natural. Eu me alegro com os que se alegram. Mentira, você não é assim não. Se você pensa que é assim, é porque você não se conhece direito. E o contexto aqui, irmãos, não é o contexto secular, porque talvez você diga, não pastor, eu me alegro com os que se alegram. Então assim, quando meu filho tem uma notícia boa, quando meu pai tem uma notícia boa, quando meu irmão de sangue tem uma notícia boa, eu comemoro. Mas não, a Bíblia diz que a gente tem que amar os que nos odeiam, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Deixa eu dar um exemplo para você, para ficar mais claro onde eu quero chegar. O que você acha que impediu Jonas de pregar a Nínive na primeira vez que o Senhor mandou? Porque ele não queria se alegrar com os que se alegram. A gente sabe disso se a gente ler o livro todo. No primeiro momento a gente não entende isso, mas lá no final, quando Deus salva os ninivitas, Jonas diz, está vendo? Por isso que eu não queria vir. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor ia me trazer, eu ia pregar, eles iam se arrepender, ia ser salvo. Eu não queria a salvação deles. Eu não queria me alegrar com os que se alegram. Você imagine
a destruição que Saulo de Tarso vai produzir na igreja. Tempos depois, alguém se encontra com Saulo de Tarso, já agora como apóstolo Paulo. E é assim. Outro dia estava matando. Imagine a pessoa que teve um ente querido morto por um voto de Paulo. Aqui no capítulo 8 vai dizer: aqueles que eram sentenciados à morte, ele dava o seu voto. Dizia: mate tal pessoa, que tal pessoa é um blasfemo, vai ter que morrer. Vamos imaginar que foi um ente querido seu que foi assassinado. Paulo disse lá: mata ele. Ele não é crente, ele não adora o Deus da gente. Anos depois você se encontra com Saulo pregando em Filipe sobre Cristo. E aí? Mas como é? Eu conheço esse baixinho aí. A pessoa disse que ele era de baixa estatura. Eu conheço. Não. Ele está querendo enganar quem? Então, às vezes a gente não se alegra. Uma vez eu presenciei isso. Pessoa que se dizia crente, congregava, e aí soube que uma pessoa que não era assim da mesma afinidade viria também para o culto. A pessoa disse: se essa pessoa se converter e ficar congregando aqui, eu saio. Percebeu como que Paulo está dizendo é muito mais profundo? Será que a gente de fato se alegra com os que se alegram? Será que a gente chora com os que choram? Então, essa é a demonstração de como a gente não se conhece. Por isso que a gente precisa levar esse autoexame tão a sério, irmãos. É preciso que a gente se examine, é preciso que a gente tenha um relatório atualizado e sincero da nossa situação espiritual. Se eu pedisse cada um de vocês na noite de hoje, né? Vamos imaginar que a gente ainda esteja vivo no domingo. Que a oração de alguns, né? Leva o pastor, não se concretize. E a gente está aqui no domingo. E eu digo: olha, todo mundo domingo eu vou querer um relatório. Como está a sua situação espiritual? Não, pastor, não pode ser a do vizinho, não. Não pode ser a do irmão que senta do meu lado na cadeira. Não, é a sua situação espiritual. É porque eu sei melhor da vida daquele dali do que da minha. Não, a sua situação espiritual, como está? Me dê um relatório. Eu não quero que você vá muito longe, só de 2023. Como está a sua situação espiritual? À luz da Bíblia. Não é seu achismo. Pergunta como uma pessoa está: eu não estou sendo aquele cristão que deveria ser, mas Deus ainda tem me mantido assim, aos pés dele. Não, isso não é relatório. Isso é imbróglio, é desculpa esfarrapada. E provavelmente uma pessoa que se contenta com essa resposta não está salva. Salvação é algo muito sério. Vamos imaginar que você chega em casa e alguém diga que um ente querido ou que alguma pessoa que mora com você, mora perto de você, não está bem. Você abre o quarto e vê aquela pessoa deitada. Você não vai ver se ela está viva, não? Te disseram que ela não estava bem. Você não vai lá ver se está com febre, como é que está. Então, imagine. Quer dizer que você não sabe se você está indo para o céu ou não. E você está satisfeito com essa resposta. Não, o cristão não está, não. Em Romanos 8 nos é dito que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É só aí que a gente para. Nesse momento de autoexame, quando o Espírito revela a nosso Espírito que somos salvos, aí a gente glorifica o nome do Senhor. Nada menos que isso. Não existe espaço para achismos na nossa vida. A eternidade é algo sério demais para a gente brincar, irmãos. E ela vai chegar para todos, mas nem todos irão comparecer no mesmo lugar. E a gente já sabe disso. Então, voltando agora para o capítulo 8 de Atos, título da mensagem: você sabe quem você é? Eu quero que você saia daqui impulsionado a refletir sobre a sua vida espiritual. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Alguma pessoa tem dúvida que Estevão foi para o céu? Alguém tem dúvida? Alguém?
você tem, porque você não leu a Bíblia direito. Mas vamos imaginar, irmãos. Aqui a gente tem um irmão que faz enterros, né? Ele trabalha no cemitério. Quantas pessoas morrem e a pessoa diz assim, ele está num bom lugar? Mas como assim? A pessoa nunca professou Cristo, nunca confessou a Cristo, a pessoa não morreu do jeito que Estevão morreu. Ó Senhor, eu vejo os céus abertos e o Senhor, a destra de Deus, me esperando. A pessoa nunca fez isso. Com que respaldo, com que fundamento você está dizendo que essa pessoa está num bom lugar? Quem te deu essa autorização? Então é importante, porque, sabe, irmãos, isso é justamente para mostrar para a gente como o fato da gente não evangelizar como deveria nos torna corresponsáveis na ida de muitos para o inferno. Porque a gente não está fazendo o que deveria, que era evangelizar mais, nos entregar mais, nos envolver mais, independente dos resultados. A Bíblia diz, olha, se você pregar, se você for lá, está no livro de Ezequiel, se você avisar o pecador, seu pecado, e ele não se arrepender, ele vai morrer, ele vai para o inferno, você não tem nada a ver com o pecado dele. Mas se você não for, e ele morrer em pecado, ele vai morrer em pecado, ele vai para o inferno, mas na sua conta vai ter a morte dele. Aí você diz, mas isso é da época de Ezequiel. Não, isso é da época da igreja. A igreja recebeu uma ordem, você é a igreja. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Então, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E olhe que estão fazendo um grande pranto para uma pessoa que foi morar no céu. Imagine. A maioria das pessoas que morreram hoje, que morreram essa semana, elas não foram para o céu. A realidade da maioria das pessoas é outra. Mas ainda assim, morreu alguém, ainda mais for famoso, está num bom lugar. Está num lugar melhor do que a gente. É mesmo. Você tem certeza? Pois é, irmãos, esse é o nosso papel. Pregar, testemunhar, ser luz, ser sal. As consequências serão o quê? A perseguição. Muitas vezes uma perseguição violenta, uma oposição contundente. Mas esse é o nosso papel e a gente não se sente amedrontado, a gente se sente estimulado. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Isso justamente para mostrar que a morte de Estevão não produz medo na igreja, mas produz fé. O apóstolo Paulo vai falar sobre a sua prisão aos Filipenses. A gente leu aqui essa semana. Acho que foi no culto passado. A gente falou sobre isso. Como quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e diz, olha, eu estou preso, mas nas minhas cadeias as pessoas não têm se calado, pelo contrário, têm se tornado mais ousadas em relação a pregar o Evangelho. Então aqui, versículo 3. Falando agora desse sentimento, olha que coisa interessante. Só para a gente voltar e entender. Vamos lá em Filipenses rapidinho? Filipenses capítulo 1. Olha como é difícil você se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. A gente pensa que é fácil, mas não é, irmãos. É algo espiritual e não carnal. E tudo que é espiritual não é fácil. É uma luta muito grande da carne e do espírito. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses, ele diz assim no versículo 12 do capítulo 1. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Está vendo? Então o apóstolo Paulo está preso, o apóstolo Paulo tem sofrido acusações injustas, mas ele está dizendo, fiquem tranquilos, está cooperando para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias
em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O apóstolo Paulo não se calou, ele não ficou chateado com Jesus porque ele estava preso, ele entendia que tudo era propósito do Senhor. Você entende que se você é crente, tudo coopera para o bem? Tudo. Até as coisas mais dolorosas na sua vida e na minha, se você é crente, está cooperando para o bem? Perceba, se você é crente, né? Isso é sempre importante. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. Olha, é da gente pensar o contrário, né? Vamos imaginar que pregar o Evangelho virou agora crime no Brasil. É o artigo 1600 do Código Penal brasileiro. Pregar o Evangelho verdadeiro. O falso não, você pode continuar pregando. Mas pregar o Evangelho verdadeiro, uma vez detectado isso, preso. Aí vamos imaginar que eu sou preso. Isso tem que encorajar vocês. Não, o pastor foi preso, pregou no verdadeiro Evangelho. O falso Evangelho já diz lá que não prende não, mas o verdadeiro prende. A gente vai se calar? Ou a gente vai pregar? Aqui no caso eles pregaram. Então é isso que ele está dizendo aqui. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro. Ó, se Paulo foi preso, a gente também pode ser, vamos lá. Parece a vida de vocês, né? Que coisa bonita. E a palavra de Deus, desassombro. Alguns efetivamente, olha que coisa, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Então, tem isso dentro da igreja? Tem, aqui é dentro da igreja. Outros, porém, fazem de boa vontade. Então, tem pessoas pregando o verdadeiro evangelho de boa vontade. Tem gente que não, tem gente que está fazendo isso com intenções ruins. Vai ter que prestar conta a Deus naquele dia. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Então, cuidado, irmãos. Se você está pregando a verdade, tem que ser com o objetivo de alcançar as pessoas para a verdade. E não um objetivo de simplesmente mostrar que os outros estão errados. Mostrar que você conhece mais. Ah, eu leio A.W. Pink. Eu conheço Spurgeon. Eu leio teologia. Eu sou formado em teologia. Sim, não está me dizendo nada. Você parece com Cristo? A gente pode ver na Bíblia se as suas características são a dele. Eu não preciso ler nenhum livro de teologia sistemática para isso. Então aqui ele diz: estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho, aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, falta de sinceridade. Entre outras palavras, dissimulação, hipocrisia, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então é quando você se alegra com o sofrimento do crente. Então, você sabe que um irmão em Cristo está passando por uma dificuldade grande. Está vendo? É o que eu falei. Tomara que o Jeová pegue nisso. Quebre 1000 pedaços. Aleluia. Oh, glória. Deus existe. Então, cuidado se o seu sentimento é esse. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Ó, o apóstolo Paulo, está preso, está envergonhado? Não fiz nada de errado. Então, é isso que é ser crente, é você se conhecer. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve a carta aos Gálatas, ele diz que ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quem pode dizer isso? Cadê? Você tem a marca? Então, cuidado. Tem que ter.
com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso é ser crente. Então é por isso que os cristãos lá de Atos, voltando, enterraram Estevão. A gente vai enterrar Estevão, a gente vai prantear por Estevão. E se alguém quiser matar a gente, porque a gente está fazendo isso com Estevão, a gente morre, não tem problema. Então o cristão, ele faz o que ele sabe que é certo fazer pelo Espírito, e ele não tem medo das consequências, porque as consequências estão debaixo da soberania de Deus. Deus é soberano. E se Deus não é soberano, então é melhor a gente comer e beber, porque nada do que está escrito aqui na Bíblia é verdade. Então, cuidado. A gente não pode relativizar a Bíblia. A Bíblia é um livro que ou você recebe ele por inteiro, ou você não recebe. Mas escolher partes da Bíblia que você quer acreditar e rejeitar outras é uma atitude completamente insana, insensata, à luz da própria Bíblia. No livro de Apocalipse, nos é falado isso de forma expressa. Se você acrescentar qualquer coisa ou tirar qualquer coisa, você vai receber as condenações escritas neste livro. Então a gente não pode ir além e nem ficar aquém para agradar a nós mesmos ou aos outros. Nós temos que ficar na verdade e falar toda a verdade. Versículo 3, olha que coisa. Saulo, porém, Saulo, porém. É a primeira vez que a gente ouve falar agora dessa perseguição que o apóstolo Paulo fez contra a igreja antes de ser apóstolo Paulo. Ele era Saulo. Por que isso é tão importante para mim e para você? Porque Deus salva. Deus pega um homem que fazia isso com a igreja e se transforma ele no maior evangelista que o mundo já conheceu. Por isso que a gente não desiste. A gente não deixa de pregar. A gente não é levado por vista. Quando, no processo de conversão de Saulo, mais adiante, o Senhor envia um homem chamado Ananias, crente, para orar por Saulo. Ananias fica com o pé atrás. Senhor, Saulo. Então, não, a gente não tem esse pé atrás. O Senhor mandou a gente pregar, a gente vai lá e prega. Pode ser a pior pessoa do mundo, pode ser alguém que te odeia, pode ser alguém que tem planos de te fazer mal, mas se Deus mandou você pregar, você vai lá e prega. E se você morrer fazendo isso, é a morte de Estevão, você vai para o céu. Então, o cristão, ele tem que tomar uma atitude. Você, como cristão, né, tirar esse subjetivismo, nós, como cristãos, precisamos tomar uma atitude. Ou a gente tem medo da morte, ou a gente confia em Jesus, porque não dá para ter as duas coisas juntas no coração. Você tem medo da morte, e entenda isso, não é que você vai se transformar num kamikaze, não. Ter medo da morte no sentido, deixar que o seu medo te domine. O medo da morte é natural, irmão. Mas o Espírito Santo nos ajuda a dominar a nós mesmos, de maneira que nosso ser total, corpo, alma e espírito, agora estão numa direção que é a de Cristo, e a gente não dá um passo para trás, só para frente. Tem até um ditado que eu ouvi uma vez numa palestra: para trás nem para pegar impulso, só para frente. E a Bíblia diz: Deus não se agrada com os que retrocedem. Ele não se agrada. Não, Senhor, eu estou dando aqui 3 passinhos para trás, que é para poder dar 10 para frente. Não, então você não vai dar 10 para frente, não. Você deu 3 para trás, não pode. Você já negou a fé. Deus não se agrada com os que retrocedem. Ou você está crescendo, ou você está morto. Porque só não cresce o que está morto. Está morto e para de crescer. Saulo, porém, assolava a igreja. E entenda, esse verbo assolar a igreja é um verbo muito forte no grego. É parecido com um animal destroçando a sua presa.
A ideia aqui é justamente uma ideia sanguinária. Mostrar que é uma hostilidade, é uma violência desproporcional. Totalmente desnecessária, uma vez que os cristãos eram conhecidos pela sua não violência, pela sua resignação em relação às afrontas. Mas ainda assim as pessoas iam para com os cristãos com toda a violência. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, então não adiantava mais nem se esconder em casa. No Covid teve gente que se escondeu em casa, não foi? Pois é, aqui não funcionava não, se você tentasse. Entrava lá e pegava você. Percebe? Covid foi só um teste. E se as pessoas foram reprovadas no Covid, imagine quando chegar aquele dia, que a prova vai ser de verdade. Não sei se vocês são, não são da minha época, estava falando com o irmão, né? Antes de começar, fazer 44 anos em dias próximos agora, mas idade de pastor é em dobro. Então eu vou fazer 88 anos. Né? Então, sou da época que você tinha teste e prova. Então teste sempre era teste. Você não estudava muito para o teste, devia, viu? Crianças, não é para me ouvir não aqui, viu? Eu estava errado, não conhecia Jesus. A gente estuda o tempo todo, independente até de ser avaliado. Mas você estudava para a prova. Que é prova. Qual o nome? Prova. A prova cai no assunto da unidade inteira. O teste é só uma partezinha do assunto. Porque é só até aquela parte assim, que tinha ensinado para o teste. Aí vem a prova. Então, imagine quando chegar a prova para o cristão. Se no teste a gente já está sendo reprovado. Então, cuidado, irmãos. Perceba a necessidade, como eu tenho tentado, né, estimular vocês aqui na noite de hoje, a um autoexame sincero. A um autoexame sincero. Você tem que responder quem é você. Quem é você? Se você ainda é trevas, você reconhece isso, a possibilidade de você vir para a luz é imensa. Então, mas se você tenta esconder pecados, se você de alguma forma tem a consciência de que existem áreas na sua vida que não estão de acordo com a vontade de Deus e você não dá a devida importância para isso, irmão, sua situação é muito pior do que você imagina. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando. E olha aqui, irmãos, a gente está falando de um judeu que se dizia judeu, crente do judaísmo. Segundo o judaísmo, irmão, você não podia fazer isso com as mulheres, não. Arrastando. A ideia aqui é pegando pelos cabelos, pela roupa, trazendo a força para a rua. Violência mesmo aqui. Essa é uma cena muito violenta. Porque às vezes a gente passa pelo texto assim, tem noção do que Lucas está tentando descrever para a gente. É uma cena assustadora. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere. E ele fazia isso por quê? Porque ele achava que era bom. Ele gostava de ver os crentes sofrendo. Ah, você não disse que o seu Jesus é que é Deus? Então ele vinha te tirar aqui da prisão. Você não disse que o seu Jesus é o que salva? Então que ele bote comida para você, porque eu mesmo não vou dar. Se depender de mim, você morre de fome aqui na prisão. Sabe, hoje que a gente tem essa questão de direitos humanos, nessa época não tinha nada disso. Né? Não tem direito humano aqui não. Então, era assim que os cristãos eram tratados. E isso fez com que a igreja crescesse. Percebe que às vezes a gente não está crescendo porque a gente está acomodado demais com a nossa vida? Não, eu sou crente, eu estou ouvindo o verdadeiro evangelho, eu sou crente. Não, você é mais cobrado por não fazer o que você devia estar fazendo. Então aqui no versículo 4,
E olha que coisa, mais uma vez a gente vê aqui uma expressão que coloca como se fosse oposição, né? Primeira oposição, Saulo, porém. Então, que oposição é essa? Homens piedosos, pessoas que amavam a Cristo, viram que Estevão foi injustiçado, morto, mas que estava num lugar maravilhoso, o céu. E eles estão lá, fazendo o que um crente deve fazer, se alegrando com os que se alegram, chorando com os que choram. Saulo, porém, não. Saulo era o contrário. Ele se alegrava quando os crentes choravam e ele chorava quando os crentes se alegravam. Aí vem aqui agora uma outra oposição à cena. É isso que você tem que identificar quando Lucas coloca, né, essas palavrinhas entrementes. A ideia aqui é contudo, todavia, porém. Por quê? Porque o natural é que quando a gente se sente ameaçado, a gente fica o quê? A gente retrocede. Ou então a gente fica paralisado, né? Você se sente ameaçado. Para. Como um ladrão que bota uma arma em você. Mãos ao alto. Você para. Não, a igreja não é assim não. A igreja entendeu quando Jesus fundou ela, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja entende. Então a gente não tem medo. O Senhor Jesus também nos disse: temei não aquele que mata o corpo e depois disso não pode fazer. O que foi que fizeram com Estevão? Matou só o corpo. O espírito de Estevão já estava lá com Jesus, dá uma alegria. Mas o que aconteceu, por exemplo, com Judas Iscariotes? Morreu o corpo e você acha que a alma dele foi para onde? Para um lugar legal? Judas está num lugar bom. Judas Iscariotes está descansando em paz agora. Você acha isso mesmo? Então aqui, entre mentes, os que foram dispersos, e eu acho interessante, como eu sei que a maioria de vocês entende bem do grego, né? Mas eu preciso falar isso para aqueles que não entendem. Essa palavra dispersos aqui é a mesma palavra que diz espalhar sementes. Então, quando o cristão ele é espalhado, o evangelho também está sendo espalhado. Porque o cristão, ele é aquele, não é somente aquele que conhece a fé cristã. O cristão, ele é cristão. É por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então, se o cristão chega, a luz chegou. Vocês são o sal da terra. Se o cristão chega, então o sal chegou. Onde o cristão chega, Cristo chega. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Então, o cristianismo não é aquilo que muitas vezes a gente prega, mas é muito mais aquilo que a gente vive, no sentido de provar que aquilo que a gente fala com a boca é de verdade. Não é como muitas vezes o professor de matemática, de química, que está ensinando lá assuntos que você vai fazer um vestibular, um Enem, nunca mais você vai ver, dependendo da faculdade que você faz. Não, você está estudando algo que você vai praticar. Você vai usar às vezes na mesma hora. Então, fé cristã é diferente. O conhecimento cristão é diferente de qualquer outro tipo de conhecimento que você obtenha no mundo. Qualquer outro tipo de conhecimento, ele pode apenas melhorar a sua intelectualidade. O conhecimento cristão não. Ele alimenta o seu espírito. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. É isso que o conhecimento cristão faz com a gente. Nos dá a fé, aumenta a fé. Esse requisito tão essencial para o dia a dia do cristão. Você acha que a gente pode viver um único dia sem fé? Vamos imaginar que amanhã você acorde praticamente sem fé. Você acha que o seu dia vai ser proveitoso? Você acha que o diabo vai te deixar em paz? Ou sabendo da sua fraqueza e vulnerabilidade vai aproveitar para te destruir de vez? Sede sóbrios e vigiai. O diabo, que é o vosso adversário, vive
ao derredor. Orai e vigiai sem cessar, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então o cristão, ele precisa estar o tempo todo se alimentando da palavra de Deus, para que a fé esteja sempre onde deve estar. Versículo 4 ainda: eles iam dispersos, fazendo o quê? Pregando a palavra. Então eles não se calam, eles estão pregando a palavra. Eles entendem qual é a missão dele. Eles entendem quem eles são. Eles são sal e luz. Eles entendem que a missão não estava restrita geograficamente à região de Jerusalém, mas necessariamente precisava se expandir, e que aquele momento foi o momento que o Senhor determinou a expansão. É por isso que o cristão precisa desse guiar do Espírito, para a gente saber que estamos no lugar certo, na hora certa. O nosso relógio não é o do mundo, é o de Deus. Segundo o grego, né? Quando a gente fala de tempo, tem duas palavras. Tem o cronos, de onde vem a ideia de cronômetro. É o tempo da gente, que a gente conta minutos, segundo, dia, hora. Mas existe um tempo que é chamado de kairos. É o tempo de Deus. É esse tempo que não se conta. Então, hoje a gente pensa que hoje é diferente de ontem. Não, mas para Deus, hoje é como se fosse o dia que Adão comeu do fruto com Eva. A gente aqui, meu Deus, mas já se passaram milhares de anos desde que Adão e Eva foram expulsos lá do Jardim do Éden. Passaram milhares de anos para nós. Para Deus não. Deus não está preso a essa realidade temporal. Ele é atemporal. Ele está no kairos. Às vezes para a nossa cabeça é difícil entender isso, até para aqueles que querem pensar logicamente, né? Então a lógica humana, ela não é a lógica de Deus. Daí a dificuldade de muitos que têm um racionalismo em tudo que fazem, pensam, em abraçar a fé cristã. Então aqui ele diz, versículo 5, Filipe, mas vem cá, mas Filipe não servia as mesas? Ele serviu as mesas naquele primeiro momento. Agora ele estava pregando publicamente o Evangelho. Tanto que esse Filipe, que no primeiro momento fez parte desse grupo chamado diáconos, chamado por nós de diáconos, porque o diaconato ele só vai virar uma espécie de função na igreja anos depois. Quando ele é instituído, ele não é instituído como função na igreja, mas como uma obra que precisava ser feita naquele momento e que foram escolhidos homens para desempenhar aquela obra naquele momento. Mas a função do diaconato só vai surgir anos depois. Mas aqui esse Filipe, ele agora vai ser conhecido mais adiante como Filipe, o evangelista. Aquele que prega o evangelho onde o evangelho ainda não foi pregado. Esse mesmo Filipe vai evangelizar o eunuco, que vai levar o evangelho lá para a região dele, que era a Etiópia. Filipe, que eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque Deus usa aqueles que estão à sua disposição. Então é preciso que a gente entenda, Deus não vai ficar implorando para você fazer o que Ele mandou. Ah, pastor, mas tem um exemplo de Jonas, né? Irmão, tem um exemplo de Jonas. Mas tem um exemplo também de Demas. Tem um exemplo de Judas Iscariotes. Tem um exemplo do jovem rico. Então, tantos exemplos de pessoas que tiveram a oportunidade e depois não tiveram mais. Então, cuidado, para você não estar fazendo uma espécie de roleta russa com a sua vida. Não, agora eu não vou dar
tempo, eu não estou à disposição de Deus agora, mas se Deus quiser me esperar, daqui a uns 4, 5 anos, ou daqui a alguns meses, eu me coloco à disposição de novo. Talvez Ele nunca mais te chame. Talvez você faça igual a Esaú, olhe eu. Não achou lugar de arrependimento, não é o que diz a Bíblia? Diz que Esaú ainda chorou, querendo a bênção de Deus. Não vai ser a bênção de Jacó. Então cuidado, irmãos, muito cuidado. Esaú não valorizou a sua primogenitura, ele negociou a sua primogenitura por um prato de lentilha. Pensou que aquilo era brincadeira. Tem gente que acha que ser crente é brincadeira. Não, eu estou aqui nessa igreja, eu posso estar em outra. Eu estou vivendo o Evangelho hoje, eu posso não viver amanhã ou no próximo ano, depois no outro ano eu posso ser um crente ainda mais firme ainda. Não, não é assim que funciona. Não é desse jeito. Então, é preciso que você saiba quem você é. E aqui só tem duas opções hoje: ou você é luz ou você é trevas. Mas como eu posso ser trevas se eu estou na igreja? É sério que a essa altura você está fazendo essa pergunta? Paulo passou perigo entre falsos irmãos. Então aqui no versículo 5, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Essa expressão anunciava-lhes é dizer, pregava o Evangelho publicamente. Então quando os cristãos foram dispersos, tinha o evangelismo pessoal, que era aquele que à medida que você ia morando ou ficando em uma cidade, você falava para uma pessoa que está do seu lado, ou para duas, do Evangelho, mas tinha também momentos onde grupos se formavam, como que a gente chamaria hoje de pregações ao ar livre. E aí Filipe evangelizava as pessoas. Parava num determinado lugar, que era um lugar onde pessoas transitavam, e anunciava o Evangelho lá. E muitas pessoas creram, muitas mesmo. Foi um grande avivamento que teve aqui em Samaria. Anunciava-lhes a Cristo. Versículo 6. As multidões atendiam. Olha que coisa. Atendiam. Como é importante, irmãos, a gente perseverar. Por quê? Porque eles estão fugindo, porque as multidões lá da Judéia não atendiam ao Evangelho. Pelo contrário, se tornaram agressivos ao Evangelho, a ponto de matar os cristãos, prender os cristãos, entrar dentro da casa dos cristãos, arrancar eles de dentro da casa, jogar dentro da prisão. Mas eles chegam em Samaria, que do ponto de vista natural faria isso com eles muito mais. Por quê? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. E todos esses que estão descendo aqui são judeus. O Evangelho ainda não está chegando nos não-judeus. Pastor, mas os samaritanos não são judeus. São judeus misturados. A gente já sabe como surgiu os samaritanos. Na época dos assírios, então pegou lá povos pagãos, misturou. Tanto que a mulher samaritana, os samaritanos, eles acreditavam somente nos 5 primeiros livros, né? E eles misturavam aquilo com outras religiões. Era uma religião mista, mas eles também eram judeus, de certa forma. O Evangelho só vai chegar aos gentios quando chega na casa de Cornélio. A gente vai ver isso mais adiante. Então as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. E o que Filipe dizia? Filipe pregava o Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus. Cristo Jesus foi aquele que morreu pelos nossos pecados, e é somente pela fé nele que nós somos salvos. É isso que ele pregava. E nenhum outro nome a salvação, senão o nome de Jesus. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Até então os sinais eram operados pelos apóstolos. Depois a gente vê que também Estevão, né, fazia sinais e prodígios. Agora esses sinais estão sendo feitos também pela vida de Filipe. E aqui a gente vê os sinais como uma evidência, naquele primeiro momento, de que o Senhor estava abençoando aquilo que estava sendo feito.
Eles pararam? Não. O maior sinal continua existindo, que é a regeneração. Então, esse é o único sinal que a gente busca. Se Deus quiser fazer algo mágico aqui na noite de hoje, né, Ele faz. Mas não é isso que a gente busca. O que a gente espera, o que a gente pede ao Senhor, o que a gente vai fazer de tudo para com todos, é para, se possível, salvar alguns. Esse é o sinal que a igreja busca, que os crentes buscam. Que pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus como nós fomos. Então, cuidado. Pois os espíritos imundos, e se entrar alguém demoniado aqui, a gente sai correndo para o culto? Não, a gente chama um irmão cheio do Espírito Santo ali, ele bota a mão assim na cabeça, pronto, continua o culto. O demônio sai, se bobear, a pessoa que o demônio foi expulso ainda pede para se batizar no mesmo dia, né? Sempre que a gente tem uma experiência dessa, né? Pastor, não profetiza não, pastor. Assusta. Não pode acontecer, né? E você tem que estar preparado. Então, nada de ficar com medo de exorcista, viu? De ficar com medo desses filmes. Exorcismo. Agora mesmo, acho que lançou recentemente o Exorcista do Papa. Esse daí, você sabe que não funciona, né? Não tem a fé verdadeira. Então, mas a gente tem Cristo. Então, quem vai lá e bota a mão tem que sair mesmo. Quem tem que fugir é o cão, não é a gente. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele... Tem alguma chance dessa equação não funcionar? Não. Força é igual a massa. Como é? Você não sabe. Eu passei no vestibular, só sabia essa fórmula. Passei. Força é igual a massa vezes aceleração. É ou não é, irmãos? Então, é a mesma coisa. Isso é uma lei universal, igual a lei da gravidade. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você não está sujeito a Deus, você nem sabe disso, nem quer saber, e tem raiva de quem sabe. Porque o pastor está dizendo que você tem que se examinar com sinceridade. Quem vai se examinar é outro. Só é doente quem sabe. Tem gente que tem medo. O pessoal das antigas assim do interior não faz exame médico não, irmão. Não sei se vocês são dessa época, eu sou. No interior lá que eu ia, não falava de médico, só ia quando estava morrendo. Esse negócio de medicina preventiva não. Não, você tem que fazer um exame para ver se o coração... Não, estou bem. Não, só está doente quem sabe. Estou bem. Vou fazer nada de exame, vai que dá alguma coisa errada. Então, não quer nem se examinar, irmão. Assim, alguns crentes, né? Está repreendido. Então, sujeite-se a Deus. Tem uma área na minha vida que eu não consigo sujeitar a Deus. E nem vai. Tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. Por isso que o nome dele é Consolador. Ele nos ajudará em todas as coisas. Senhor, não consigo. É isso que ele quer, irmãos. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo ele vos exalte. Uma das coisas que mais nos humilha é o que? É admitir pecado. Por isso que a gente não gosta. A gente prefere usar uma máscara de super crente do que admitir que a gente é super pecador e que precisa de um Salvador. Então, sujeite-se a Deus. Tem que pedir perdão? Peça. Mas e se eu pedir perdão e a pessoa me fizer grosseria? Aí já não é mais com você, aí é com a pessoa. Você tem que abandonar alguma coisa na sua vida? Abandone. Irmãos, vamos imaginar que você faz um exame e diz lá, você é diabético, não pode mais comer açúcar. Você vai continuar comendo do mesmo jeito que você comia antes? Não, você não vai fazer isso. Então, tem coisas na sua vida que você vai ter que abandonar. Já devia. Sujeite-se a Deus. Isso vai fazer com que o diabo nem encoste na gente. Pelo contrário. Lembra sentir cheiro de sangue? Pois é. Ele vai sentir o cheiro do sangue de Cristo na gente. Aí ele vai vir. Mas aí, Cristo está em nós. É como a história lá
da tentativa da invasão dos assírios que haviam destruído o reino de Israel, e eles avançam agora contra o pequeno reino de Judá. Israel era muito maior que o reino de Judá, tanto que o rei assírio, ele chega a fazer chacota, ele chega na porta de Jerusalém e diz: vou matar todo mundo. Vocês acham que o seu Deus pode salvar vocês? Ó aqui, ó. Aí ele trouxe a cabeça de um monte de rei que eles tinham matado, e eles também tinham deuses, e eu matei todos eles e dominei os seus territórios. E ainda disse: olha, vocês têm aí cavaleiros, porque se tiver, eu empresto cavalos para poder ter graça essa guerra, porque não vai ter nem graça. Você é tão pequenininho a Judá, eu já destruí suas principais cidades, vocês estão refugiados em Jerusalém, daqui a pouco ela vai cair. Mas tinha um rei fiel chamado Ezequias, e tinha um profeta fiel chamado Isaías. Quando Ezequias mandou buscar uma resposta da parte de Deus com Isaías, qual foi a resposta? Ezequias, essa guerra não é sua. Não é o seu nome, Ezequias, que eles estão blasfemando, é o meu. Então, o que é comigo eu resolvo. E ele resolveu. Para humilhar, ele enviou para Estevão ir para o céu. Foi só um anjo? Não, foi um grupo de anjos. Mas para destruir esses incrédulos, foi um só. Isso é muita coisa não para destruir incrédulos. Só um anjo. Mais de 100.000 pessoas morrem. Para Estevão subir no céu, chama aí uns anjos no plural, né? Estevão está subindo, né? Vamos lá. Então vale a pena confiar em Deus. Resista, porque o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age por meio do mundo. Por isso que uma das maiores armas de Satanás é a arma psicológica. Ele quer que a gente tenha medo dele, em vez de ter medo de pecar. Então, não, a gente não vai fazer isso. Então, quando você resiste ao diabo, qual é a terceira sentença? Ele fugirá de nós. Então, recapitulando, entrou alguém demoniado na igreja, é só o pastor que pode botar a mão na cabeça e expulsar? Não, vocês são crentes, rapaz. Eu vou ficar aqui assistindo, ó, vai lá. Quem aqui está... Vamos lá, vai. Não diz que é só o pastor que tem que ir. Não é? Não, pastor, mas... a gente está sentado, o senhor já está em pé. Ó Senhor Jesus, salva-nos. Versículo 7, já concluindo, irmãos. Pois os espíritos imundos eram os espíritos que não tomam banho, certo? Não, demônios. Eles são chamados de demônios, espíritos imundos, e por aí vai. De muitos possessos saíam gritando em alta voz. E olha que coisa interessante. Satanás sair gritando em alta voz não é algo que ele goste. Se você entende da Bíblia, você sabe que uma das armas mais poderosas de Satanás é justamente a sua dissimulação. Ele é capaz de usar uma pessoa sem que a pessoa saiba que está sendo usado por ele. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Então, quando ele sai gritando aqui, isso é poder de Deus, irmãos. Para mostrar, tá vendo? Está endemoniado. Por quê? Porque vai ter gente endemoniada do seu lado, e eu espero que não seja você. Que quando ouvir a palavra de Deus, não vai contar, irmão. O negócio vai ter que sair. Porque quando a luz chega, ela incomoda aqueles que vivem em trevas. Isso é fato. Não existe comunhão entre luz e trevas. Não existe. Os demônios sabem disso. O que temos nós contigo, ó Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Isso quem é que está dizendo? Uma legião de demônios. Porque a luz chegou. Eles se incomodaram. Então você é assim. Quando você chegar, o demônio tem que se incomodar. Amém? Não, pastor, não quero incomodar não. Deixa eles lá, eu aqui. Eu quero viver em paz. Até com os demônios, se possível. Mano, se você quer ter paz com os demônios, você não está em paz com Deus. É uma guerra. Não existe neutralidade. É uma guerra. Ou você está de um lado ou você está do outro. Cuidado.
Por isso que você tem que se conhecer. Você está trabalhando para quem aqui na noite de hoje? Não, deixa eu ver aqui na minha carteira de trabalho. Não, não olha aí não. Examine o seu comportamento da última semana. Eu digo para você para quem você está trabalhando. É possível você ser um cristão verdadeiro e trabalhar para o inimigo? É possível. Se você é um cristão verdadeiro e está desatento, esfriou o amor, é possível. Mas é possível você permanecer assim por muito tempo? Não, não é possível. Porque o cristão verdadeiro, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer, não está nada bem na sua vida. Você já teve aquela sensação de comer algo estragado e tem aquela ânsia de vômito? Alguém já teve essa sensação? De ânsia de vômito? Pois é assim com o cristão verdadeiro. Ele está tendo posturas que não são posturas que ele deveria ter, o Espírito Santo alerta. Porque ele tem o Espírito Santo. E ter o Espírito Santo não significa que nós nunca pecaremos. Não, significa que o pecado não vai mais produzir em nós satisfação. Antes vai produzir o quê? Enjoo, enfado. Uma tristeza. Mas meu Deus, antes eu me alegrava. Ó, meu Deus. Antes eu me alegrava com isso. Agora eu faço isso. Entendo. Antes, quando chegava no final do dia, que eu contava e via que tinha dinheiro em minha mão, hoje eu fico até preocupado. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Como é que eu vou saber se esse dinheiro vai invadir meu coração e dominar? São cristãos, irmão. Ele se preocupa mais com o sucesso do que com o fracasso. Dificilmente você vai ver um fracassado se afastar de Deus. Normalmente aquelas pessoas que obtêm algum tipo de sucesso no mundo, né, é que tendem a se afastar. Normalmente é assim. Isso não significa que o outro caso não aconteça. Pode acontecer. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. E aí eu vou te perguntar, você se alegraria com isso? Você se alegraria com crentes sendo alcançados? Pessoas que antes eram seus inimigos, porque aqui são samaritanos. Pessoas que de repente têm um posicionamento político diferente do seu. Torcem para um time diferente do seu. Pessoas que antes faziam brincadeiras desagradáveis com você, faziam bullying com você, né? Usar uma linguagem moderna. E de repente você tem a oportunidade de pregar o Evangelho e essa pessoa crê e é salva. Você se alegraria com isso? Você tem a capacidade de se alegrar com os que se alegram? Porque essa é a festa. A festa no céu, quando o pecador se arrepende. Perceba, não é quando uma pessoa é batizada. É quando um pecador se arrepende. Então essa é a nossa obra, irmãos. Esse é o papel seu e meu como igreja de Cristo aqui na nossa geração. Ser luz, ser sal. De maneira que os perdidos em Cristo possam ser achados. Aquilo que aconteceu em Atos tem que acontecer conosco. Dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. E a perseguição em Atos vai acontecer com a gente também. E as dores vão acontecer com a gente também. Aprisionamentos injustos vão acontecer com a gente também. Falsas acusações vão acontecer com a gente também. Foi assim com o Estevão? Vão acontecer com a gente também. Então é preciso que a gente abrace, olha o que eu vou dizer, o sofrimento por amor a Cristo. A gente não tem que fugir dele, a gente tem que abraçar. Cada dificuldade na sua vida e na minha é uma oportunidade de dar um bom testemunho, irmão. Olha que oportunidade maravilhosa. Às vezes a gente fica, né? Senhor, me usa para que outras pessoas sejam salvas. Aí o Senhor bota uma dificuldade, sabe aquela assim que dói? Só de pensar nisso acontecendo com você, você já parafraseia Jó. O que eu mais temia me sobreveio. Imagine. Aí é uma oportunidade. Não estou nem falando só da igreja de Cristo. Jó disse o quê? O meu Redentor vive.
diante das pessoas que estavam ali diante, na frente dele. Então, cada sofrimento seu e meu é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para as pessoas que o nosso lugar é no céu. É lá. É lá que está a nossa família, é lá que a gente vai morar. É lá que já deveria estar o nosso coração. Nosso tesouro deveria estar lá. Como Paulo escreveu aos Colossenses, se já ressuscitamos com Cristo, buscamos então as coisas que são do alto. Eu queria que você e eu, a gente se examinasse nesses dias, para a gente ter essa oportunidade, irmãos. Uma oportunidade que poucos têm, de corrigir a rota. Você não está condenado a ir para o inferno. Se Deus tem apresentado o Evangelho para você, você pode se arrepender. Pastor, mas não é eleição? É, irmãos, tudo isso a gente sabe. É eleição, é soberania de Deus, mas não coloque na conta de Deus a sua falta de arrependimento. Não coloque na conta de Deus a sua falta de esforço em ser cristão. Não coloque na conta de Deus o seu não ao convite do Evangelho. Não coloque na conta dele, porque a Bíblia não lhe autoriza a fazer isso. Pelo contrário, cada um dará conta de si mesmo naquele grande dia. Você é salvo? É graças a Deus. Você é condenado? É por causa do seu pecado. É isso que a Bíblia ensina. Dependente de você ser calvinista, de você ser, qualquer outra coisa diferente, não, a Bíblia ensina isso. Salvação é Deus. Mas não existe salvação operada por Deus que não redonde em esforço da nossa parte. Vai doer, vai arder, vai ser desconfortável. Você vai perder coisas que você achava que eram importantes. Isso é ser cristão. Então, que o Senhor nos ajude a examinar a nossa vida. Ele nos deu a Bíblia. Ele nos deu a Bíblia no português. Você sabia que existem milhares de dialetos que a Bíblia ainda não foi traduzida? Pois é, a gente já tem a Bíblia no nosso idioma. Então a gente vai ser mais cobrado. Você pode ler com toda a responsabilidade, estudar e ver. Vocês têm ouvido pregações bíblicas semanalmente, vários dias na semana. E aí, irmãos, como é que está a sua vida espiritual? Você tem que dizer, porque naquele dia você vai ter que dar essa resposta, eu vou ter que dar essa resposta diante de quem? De Jesus. E não vai ter se olhar para o lado. Senhor, eu não estou tão bem, mas fulano. Então, às vezes, o diabo quer que a gente pense que o fato de existir na nossa mente, porque ninguém sabe que está no interior do outro, na nossa mente, o fato de existir pessoas piores do que a gente, então a gente está confortável. Ainda bem que eu não sou tão ruim quanto fulano. Ainda bem. Eu não estou assim ainda no nível de Filipe, de Estevão, de Paulo. Eu não estou nesse nível. Mas também não sou um Judas Iscariotes. Pelo amor de Deus. Ô irmão, só tem esses dois níveis. Ou você está nesse grupo aqui, ou você está no grupo de cá. Não, pastor, vou dizer por experiência própria. Eu sou do grupo do meio. Aí eu vou dizer para você, o meio pertence ao lado de cá. Então, você está no grupo do meio, você pertence ao lado de cá. Então, que a gente tenha muito cuidado, muito. Pastor, tantas vezes você tem falado isso. Pois é, irmão, e a gente ainda está, precisando ouvir. Para você ver. Mas que o Senhor nos conceda essa graça
de enxergar de tal forma que a gente possa ter nojo, como está escrito em Ezequiel, de quem nós éramos antes. Nojo das coisas que dão nojo a Deus, e amar aquilo que Deus ama. Então, que a gente possa sair com esse foco, com essa responsabilidade de nos examinar, porque ninguém pode examinar você melhor do que você mesmo. Ninguém pode dizer, porque existem pecados que você está escondendo, inclusive de você, e eles estão lá, e você vai ter que admitir para você, diante de Deus, para admitir para Deus, diante de que você faz aquilo para que você seja perdoado. Então que o Senhor nos ajude. Obrigado, Senhor, por esse momento de pensar. Os irmãos que vão louvar já podem chegar aqui. Vai ter louvor hoje? Vai ter louvor. Aleluia. Então, ajuda-nos, Senhor, a pensar da maneira correta, Senhor, para que então possamos agir e falar da maneira correta. Eu oro, Senhor, para que tanto eu quanto meus irmãos possamos sair essa noite com essa intensa sensação e vontade de que precisamos nos examinar. De nada adianta mudanças que são fruto de emoções passageiras, porque essas mudanças rapidamente caem por terra. Mas que haja da nossa parte um autoexame sincero, e aí possamos nos arrepender e viver de uma maneira correta, Senhor, como luz, como sal. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Hoje a gente vai concluir com a live. Ajuda-me. Quem vai ficar com o microfone? É você? Tem uma coisa aí. Amém. Aleluia! Amém. Calma, irmão, calma, irmão. Descansando. Deus está no controle. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do pastor. Entendemos que Estevão não, Filipe, o pastor estava pregando, ele estava observando, ele servia as mesas, e Deus nos botou ele para poder pregar o Evangelho. Mas uma coisa que eu observei, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo nos ajude, irmão. Nos ajude a pregar o Evangelho, tanto na nossa casa, onde Deus nos enviar. Uma vez falei para o pastor, por que, pastor? Nos nossos encontros, é um encontro que eu me encho mais. Filho, a palavra de Deus diz que onde é 12 mais reunidos no nome do Senhor, a gente se faz presente. E hoje eu me alegrei, eu preciso me esforçar para poder ser um obreiro aprovado. Eu peço que você de meus pés, podem falhar, se estou cercado, o que é que ele é? Tu és fiel, faz falhar, e ao teu nome, eu sou
Tua graça cobre o meu temor. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo meio, quer que é a igreja, Tu és fiel, nunca vais falhar. Jesus, é o teu nome, E ao teu nome clamarei, clame o nome dele. e além das ondas olharei. Se o mar Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és diga guia-me, igreja. guiar-me para que em tudo te encontre. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já Pois minha fé, minha fé será mais firme, Senhor, em tua guia-me, Senhor. guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já Pois minha fé será mais firme, Senhor, em tua é o teu presença. nome. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Pois eu sou teu, e tu és Só a igreja dizendo guia, só você, Gíria, para terminar. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que te Leva-me. leva-me mais fundo do que já existiu. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor Jesus. Guia-me para que sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já existe. Minha fé será o teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansa. Pois eu sou teu, e tu és Que o Senhor nos leve em paz e segurança para os nossos lares. Amém. Amém. Aleluia.